Agora eu estou querendo caminhar para umas reflexões em torno de livre-arbítrio e determinismo. Existe um determinismo absoluto? Essa é uma questão muito interessante. No bloco anterior a gente teve a oportunidade de falar e acabou não falando. Muitas pessoas, quando falam de reencarnação, principalmente quem não conhece a doutrina espírita, alega que eu não acredito em reencarnação porque eu não posso sofrer as consequências dos atos de outra pessoa. E a pessoa não consegue entender que, conquanto duas vidas diferentes, duas pessoas diferentes, dois encarnados diferentes, o espírito é o mesmo. Então, enquanto a gente não percebe essa migração da alma, de encarnação por encarnação, que é o mesmo espírito reencarnando seguidamente em corpos diferentes, e que, portanto, é a mesma personalidade passando por vidas diferentes, fica muito difícil perceber esse assunto. Então, a reencarnação é bela, é justa, é lógica, quando nós percebemos que somos o mesmo espírito, somos a mesma personalidade, que no passado quem agiu fui eu mesmo. Eu não lembro, graças a Deus, graças ao esquecimento do passado, eu não me lembro disso. Mas era eu que estava lá. E que hoje a minha personalidade é a consequência daquela personalidade que foi moldada naquele momento, naquelas últimas encarnações. Era eu mesmo. E hoje sou eu consequência daquilo tudo. Os meus vícios, as minhas virtudes, as minhas características de personalidade são todas consequentes do que eu fiz naquelas vidas anteriores. Ora, onde isso tudo encaixa na sua pergunta? Na questão do determinismo e do livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio vai ser movimentado pela minha personalidade. É a minha personalidade que vai determinar se as minhas decisões, o meu arbítrio, será um arbítrio mais equilibrado, um arbítrio mais pensado, ou se ele será mais impulsivo, mais explosivo, mais agressivo. É a minha personalidade. Essa personalidade vem moldada ao longo de múltiplas encarnações. E o determinismo? Ora, o determinismo nada mais é do que a consequência das minhas vidas passadas. O determinismo absoluto não existe. O que a gente aprende com a doutrina espírita, sim, é que existe uma programação e que pontos fundamentais da nossa encarnação, da nossa existência, serão determinados para que a gente tenha a possibilidade de alcançar essa ou aquela situação, conhecer essa ou aquela pessoa. Então, quando a gente fala um planejamento reencarnatório, como a gente falou no bloco anterior, um casamento, não está determinado que eu vou casar com fulano ou cicrano. Mas existe um planejamento para que eu case com essa pessoa. Foi planejado isso. Mas eu posso abrir mão de casar. Agora, pode acontecer de no meio do caminho eu decidir casar com outra pessoa. Decidir que não, nessa vida eu não quero casar. Coisa tão comum hoje em dia. Pessoas jovens que não querem o envolvimento do casamento porque não querem aquele compromisso, não querem abrir mão das suas liberdades. Eu não quero ter um filho porque... Quantas vezes a gente ouve isso como argumento dos grupos pró-aborto? O corpo é meu, eu decido o que vou fazer com o meu corpo. Então, esse livre-arbítrio interferindo nesse planejamento. Agora, existem alguns determinismos dos quais a gente não pode escapar. A gente pode até aliviar ou agravar. Então, a gente vê muito em Missionários da Luz, por exemplo, aquela definição de uma reencarnação em que o espírito vai reencarnar na forma de uma mulher muito bela, mas que ela pede um pezinho torto, que é para segurar a sua vaidade, já que ela já caiu anteriormente por causa disso. Missionários da Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz. A gente vê uma outra situação de determinismo que eu acho belíssimo no livro Missionários da Luz, de Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco, que é... Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, exatamente. Aquela obra é magnífica, é uma verdadeira aula de reencarnação. E a gente vê um dos personagens, que é o Mário Sobral, que, aliás, eu adoro a história do Mário Sobral naquela obra, em que a gente vê que ele é determinado que ele vai reencarnar numa situação miserável, vai reencarnar com um corpo cheio de deficiências, e é determinado que ele vai se tornar órfão e que vai ser criado por uma pessoa que venha a ser a sua vítima da encarnação anterior, com quem ele cometeu uma série de desatinos, assassinou e, em seguida disso, se suicidou. Então, esses são determinismos dos quais ele não pode escapar. Assim como algumas situações na nossa vida, de doença, de conquistas ou de perdas, que são determinadas que irão acontecer, mas que no transcurso da nossa vida
podem até sofrer alterações, para melhor ou para pior. Já que o amor cobre a multidão de pecados, muitas vezes uma doença determinada para os 40 pode ser adiada para os 60, já que ele está sendo tão produtivo, está sendo tão útil a encarnação dele, está sendo tão benéfica para a gente aquela encarnação, que se aquela doença acontecer aos 40, vai se perder uma grande chance de progressos. E aí não acontece aos 40, a gente dura até os 60, e quando vê nos 60 ela acontece de uma forma mais branda, que não nos impossibilita de realizar aquele trabalho no bem que a gente vem realizando. Enfim, esses determinismos ainda são relativos. Agora eu vou te perguntar, então, como é que nós vamos aliviar o nosso karma? Você já deu uma dica maravilhosa, né? O trabalho no bem pode adiar muita coisa que seria ruim e, de repente, pode até neutralizar muita coisa que viria, né? Porque é um processo educativo, né, André? Que nós precisamos passar. Não é aquela punição terrível, mas é uma forma de nós aprendermos. Então, quais as outras atividades, as nossas atitudes para neutralizar as coisas negativas? Você falou de uma das coisas mais importantes que tem, que é essa questão de utilizar a reeducação da alma como ferramenta de melhoria dos nossos karmas, dessas nossas dívidas passadas. A gente precisa perceber a reencarnação como uma ferramenta de reeducação da alma. São oportunidades que a gente tem de reeducar os nossos impulsos, os nossos sentimentos. Então, quando a gente é, entre aspas, punido com uma dor, um sofrimento, com todas essas situações que ocorrem na nossa vida e que são transtornos, a gente tem que perceber, como você falou, não como uma forma de punição, um castigo para você deixar de ser mal criado, aquelas broncas, né, que a gente dá nos filhos, não, nada disso. É uma oportunidade de reeducação, de reflexão sobre o que temos feito de nossas vidas, o que é o que eu tenho valorizado, o que é que eu tenho desprezado e eu deveria valorizar mais. Então, além do trabalho no bem, eu gosto de encarar o trabalho no bem como um exercício. No trabalho no bem, a gente angaria simpatias, conquista amores, conquista amizades que serão valiosíssimas em toda a nossa existência, tanto nessa encarnação quanto no nosso futuro, no plano espiritual. São valiosíssimas essas amizades. A gente conquista méritos, né? Porque na medida que eu te ajudo, você vai ficar grata. E num dia que eu precisar, você também vai me ajudar, provavelmente. Então a gente conquista essas simpatias que nos serão muito importantes em vários momentos da nossa existência. Mas fundamentalmente a gente está se exercitando um sentimento, exercitando uma atitude, porque em algum momento nós vamos ser provados, vamos ser testados naquilo mesmo. E aí numa situação em que não nos permite esse planejamento prévio, porque quando a gente vai fazer uma atividade no bem, por exemplo, uma visita, uma evangelização, um trabalho num hospital, a gente se programa para aquilo. A gente se prepara e está lidando em geral com pessoas desconhecidas, com quem não existem sentimentos anteriores de antipatia ou de simpatia. Mas no momento da prova, nós vamos estar ante os nossos desafetos ou ante os nossos amores. E aí já não é mais uma situação externa, é uma situação íntima que está com a gente. Então, a grande mudança se dá no momento em que a gente faz a reforma íntima. Quando o trabalho no bem nos possibilita a transformação dos nossos sentimentos e das nossas atitudes, nós estamos fazendo o grande trabalho, que é a transformação moral. E essa sim é que vai determinar o alívio desses nossos karmas, dessas nossas dívidas, de todo esse nosso passado, porque esse é o objetivo. O objetivo nosso não é acumular tantos bônus horas. O nosso objetivo não é acumular quantidade de trabalhos feitos no bem. Não é esse. O nosso objetivo é transformação moral. E quando a gente realmente tiver realizado essa transformação, nós de fato formos espíritos regenerados, espíritos felizes, tudo isso que hoje em dia a gente categoriza como trabalho no bem, serão atitudes naturais. Hoje a gente se exercita no trabalho no bem, na caridade, no amor, para aprender aquilo que deverá ser a nossa atitude natural num plano mais elevado, no nosso futuro.